Olá, boa noite a você que acompanha a TV Unifev, canal 55 de Votuporanga. Está no ar o programa Meio de Campo. O programa Meio de Campo de hoje é um programa especial. Especial porque a gente tem convidados bastante especiais também. A gente vai falar bastante sobre a era de ouro da Votuporanguense, da Associação Atlética Votuporanguense. E esses convidados sabem bastante, viveram intensamente as décadas de 60, de 70 da Alvinegra. E são pessoas que estão no meio do futebol e com bastante coisa para contar para a gente. Convidado João Carlos Ferreira, diretor da rádio do jornal A Cidade, que desde a década de 60 comenta jogos, é repórter de jogo, sabe bastante sobre a Alvinegra, tem muita coisa para falar para a gente. E Cláudio Craveiro, a enciclopédia do futebol, o homem que entrevistou Pelé, né? Essa é a frase que mais resume o Claudião por aí, o pessoal conhece bastante. Boa noite, João Carlos, bem-vindo. Boa noite, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez na nossa TV Unifev, estar com você, Josiano, com quem travamos no dia a dia um trabalho árduo em defesa do esporte, em defesa da notícia, estar ao lado do meu grande companheiro, Cláudio Craveiro, companheiro de quase 50 anos juntos acompanhando o futebol. Digo quase porque em 2017 nós vamos completar 50 anos da memorável campanha do time de 1967, quando a Votuporanguense foi uma das 4 equipes que fez a final do campeonato da primeira divisão, que aquele tempo é a primeira divisão, depois subia para a especial. Da primeira divisão, no Pacaembu, o famoso time dos Marão. Então, desde essa época, estou com o Cláudio Craveiro, temos muito a contar a respeito da nossa Votuporanguense e alegria de estar aqui, poder bater um papo a respeito do futebol. O nosso time, em primeiro lugar, se chama Votuporanguense. É isso aí, boa noite também, Cláudio Craveiro, o mais popular repórter esportivo de Votuporanga. E não é eu que estou falando, não. A gente for conversar com o pessoal aí na rua, tenho certeza que o primeiro nome, quando se fala de repórter esportivo, é o do Claudião. Boa noite, Claudião. Josiano, muito boa noite, amigos, é um prazer estar aqui e falando com vocês, Luciano, lembrando que eu não perco um programa seu, às segundas-feiras, sou macaco de auditório seu, parabéns a você, cria do João Carlos, está indo muito bem. E nós estamos aí para falarmos de futebol, para falarmos da gloriosa Associação Atlética Votuporanguense, para falarmos do CAV, ao lado do meu grande amigo, diretor, proprietário da Rádio Cidade, Jornal A Cidade, João Carlos Ferreira. Brigamos muito no bom sentido, lá embaixo, para entrevistar jogador primeiro, quem chega primeiro, aquela coisa toda. É uma satisfação, viu, Josiano? Tá ok. A Votuporanguense, eu acho que pode-se dizer que ela teve 3 fases bem distintas. A maior delas, que é essa mesmo, desde o surgimento, essa fase, como eu falei, essa fase de ouro, década de 60, 70, até o fim dela, décadas depois. A parte da SEV, a Votuporanguense retomou, depois que a Alvinegra encerrou as atividades, retomou depois com a SEV e agora com o CAV, que é o Clube Atlético Votuporanguense. E eles fizeram a carreira de repórter esportivo nessa época que era uma época diferente para o futebol. Fazer jornalismo era diferente, equipamentos eram diferentes, arrastavam fios pelo gramado para entrevistar os jogadores. João Carlos, qual é a fase mais prazerosa assim, que você viveu no futebol com relação ao jornalismo esportivo, mais memorável? Bem, nós acompanhamos uma fase espetacular do futebol em Votuporanga, quando o estádio Plínio Marim ainda não tinha nem arquibancada. Tinha só arquibancada central. As arquibancadas laterais não existiam. E foi uma época que se colocava cadeira dentro do gramado. Vendia cadeira num preço especial também. Desta época foi quando o surgimento da Votuporanguense. A Votuporanguense nasceu em 1954, numa fusão entre o América, que era o time da cidade, e existiam 2 clubes na cidade. O VEC, Votuporanga Esporte Clube. Votuporanga Esporte Clube, dos 2 times, a fusão surgiu o estádio Plínio Marim, ali era o campo do VEC. E o campo da Vila América, me parece que onde era é o Zenir hoje. Onde está a escola o Zenir Coelho Zeituni.
E tem pessoas aí desse tempo aí. O Osório Casado era o goleiro do América. Então tem uma história bonita. Mas a grande ascensão do time veio com a equipe dos Comar. É bom dizer que o tempo da Votuporanguense foi marcado pelos presidentes. Nós tivemos o time dos Comar, o time dos Marão, depois veio o time do Carlos Márcio, o time do Célio Honório, e daí por diante. Tantos presidentes, Veronese, não pode se esquecer da década de 80, inclusive. Sem dúvida. Então surgiu. Agora, essa campanha do time dos Comar, ela foi importante porque a Votuporanguense iniciou no campeonato na 3ª divisão e conquistou o título. E na época o presidente da Federação Paulista de Futebol, João Mendonça Falcão, ele promoveu, diante da grandeza do time, dos Comar, promoveu o time direto para a 1ª divisão. A 1ª divisão era a divisão antes da elite, chamava-se especial. Então tinha especial e a 1ª divisão, Votuporanguense, foi direta para a 1ª divisão. Deu uma de Fluminense. Subiu, saltou, pulou. Então é uma do Claudião já do Fluminense. O Cláudio, ele tem até os nomes, se perguntar aqui o nome dos jogadores, do presidente. Quem era o presidente dos Comar? Olívio Comar. Na época, Olívio Comar, diretor Léo Comar, essa rapaziada toda. Fala um pouquinho desse time, Claudião. Olha, esse time da Votuporanguense conseguiu. Nessa época, eu não trabalhava em rádio ainda. Eu sempre gostei de futebol, era fanático pela Votuporanguense. Se não me falha, foi 1964, esse dia, 63, 64. 64, né? A Votuporanguense contra o Cerâmica, né? Nós subimos contra o Cerâmica de São Caetano do Sul. E o Olímpia também. Olha, era um timaço, com Carangola, com Alfredinho, com Expedito no gol, você está lembrado? Depois veio o Raimundinho, Olavo, quem mais aí? Touro centroavante, Vildo ponta esquerda, Vevé ponta direita, Baguá ponta direita. Rapaz, era para tirar o chapéu. E essa época eu ainda não trabalhava em rádio, na imprensa, mas sempre estava lá no Estádio Municipal Plínio Marim e sempre acompanhando a nossa gloriosa Votuporanguense. Baguá jogou muito. Baguá era de Andeara. E o Vevé, aquele cara que corria de costa mais que todo mundo, lembra dele? Dava onde Araci roubou. E o Carangola também. Jogou muita bola. Legal é que enquanto a gente conversa, né, enquanto eles explicam essa fase da Votuporanguense, o pessoal tá vendo em casa aí, tá aparecendo as imagens dessa época da Alvinegra. E voltar a pergunta pro Claudião. Claudião, qual o melhor time que você viu jogar? Qual o melhor time, a melhor formação da Votuporanguense que você viu jogar? Olha, nessa época eu estava na Rádio Piratininga, já estava na Rádio Piratininga de Votuporanga, comandada pelo Costa Júnior, saudoso Costa Júnior, que foi goleiro do VEC também. Para mim, o melhor time da Votuporanguense foi esse de 1967, quando jogamos contra o 15 de Piracicaba 2 partidas, empatamos uma, perdemos a outra, e a Votuporanguense tinha o Raimundinho, o Orestes, o Flávio, Elmo e Moacir, Cardoso e Liminha. Engraçado uma passagem, João Carlos. O Cardoso foi vendido a preço de ouro para o Flamengo. O Liminha foi de contrapeso. Chegou lá, Cardozinho sumiu e o Liminha arrebentou. Chamado Fôlego de Gato, jogou 10 anos na equipe do Flamengo. Tirou a camisa e deu pro Zico. Exatamente, deu pro Zico a camisa. E o ataque nessa época... Haroldo ponta direita, Sérgio Moreno ou Fifi, Nelson Jacaré, centroavante. Tínhamos também o Bar, que ficava no banco de reserva, centroavante, que é tio do Marcelo Dias, técnico da Votuporanguense hoje, e o ponta esquerda, o Mignon Ivo, que hoje reside em Neves Paulista e veio de lá. A história do Ivo é linda. O Ivo, ele veio... A Votuporanguense fez um amistoso com o Nevense e o Ivo arrebentou com o nosso time. Quando ele pegava pelo setor da esquerda, ele levava o nosso time inteirinho nas costas, carregava o time. 1,5 m. Terminou o jogo, chamaram o baixinho, quanto você ganha lá? Começa amanhã. Ele já nem viajou para Neves Paulista, mas já ficou em Votuporanga e jogou por muitos anos aqui em Votuporanga. Depois eu vou contar um caso muito curioso do Ivo, que aconteceu num jogo lá em Mococa.
Eu quero lembrar também que nesse time aí, nesse ataque, o Nelson Jacaré, ele veio emprestado do Corinthians e foi artilheiro do campeonato com 32 gols nessa época. Sumiu o Nelson Jacaré, mas ficou aí na saudade. Lembra dele, João Carlos? Lembro perfeitamente, foi o maior artilheiro de todos os campeonatos naquele ano, de todos os campeonatos daquele ano, jogando pela Votuporanguense. E ele pertencia ao Corinthians, teve uma carreira fantástica no Corinthians. Nelson Jacaré. Tem muita história para contar ainda. Assunto bom, já acabou o primeiro bloco já. A gente vai falar, voltado já e vai falar muito ainda sobre a Votuporanguense, sobre essas histórias. Tem uns causos aqui que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a história da entrevista do Pelé. Eu quero saber certinho isso daí, porque parece que teve alguém que ficou repórter de fora da hora da entrevista, o Claudio foi lá, pegou o homem pelo pescoço daquele jeito e fala aí, Mário Alves Mendonça. A gente volta em instantes para o segundo bloco.